bem-vindo ao nosso canal. Continuando estudando as alterações promovidas pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, agora a gente vai falar sobre o acordo de não persecução penal, que foi incluído, que veio como novidade no artigo 28A do Código de Processo Penal. O que é esse acordo? É a possibilidade que o Ministério Público tem agora, diante de alguns requisitos, de propor este acordo para o acusado, para que não dê início ao processo criminal, para que o Ministério Público não ofereça denúncia. Se realiza um acordo e o acusado cumpre certas condições, se ele cumprir todas essas condições, no final se extingue a punibilidade e ele não responde por um processo. Vamos entender isso? Quais são esses requisitos para a gente poder falar nesse acordo de não persecução penal? Eu preciso ter que estar diante de um caso que não seja de arquivamento do inquérito policial. Eu tenho que ter uma confissão formal e circunstanciada por parte desse acusado, que ele de fato praticou a infração penal. Eu tenho que ter uma infração sem violência ou grave ameaça à pessoa e uma infração com pena mínima inferior a 4 anos. Diante desses requisitos, o Ministério Público pode propor esse acordo de não persecução penal. E, uma vez proposto, o acusado vai aceitar se submeter a certas condições. E quais são essas condições? Reparar o dano, ou restituir a vítima, salvo a impossibilidade de não ser possível essa reparação, renunciar aos instrumentos e produtos do crime, prestar serviços à comunidade pelo tempo da pena mínima correspondente ao delito, diminuída de 1 a 2/3, prestação pecuniária ou outras condições que o Ministério Público, no caso concreto, vai estabelecer para o acusado. Então, uma vez o Ministério Público vendo que é possível propor esse acordo, o acusado concordando com essas condições, será feito por meio de um documento escrito, onde estará o Ministério Público e o acusado e o seu defensor. Atenção que para esse acordo de não persecução penal a gente precisa que o acusado esteja com o seu defensor, com o seu advogado, ou a Defensoria Pública no caso. Terá uma audiência em que o juiz irá verificar todas essas condições, irá homologar esse acordo ou não. Caso homologado este acordo, o seu cumprimento e a verificação de todas as condições ocorrerá na vara de execuções penais. E uma vez cumprido este acordo, ocorrerá a extinção da punibilidade do acusado. E não irá constar na ficha de antecedentes dele a ocorrência desse acordo. E quando não é possível, em hipótese alguma, a gente falar da possibilidade e da realização desse acordo. Quando eu estiver diante de um caso que é possível a transação penal. Então, atenção. Quando eu tenho um caso que é possível tanto o acordo de não persecução penal como a transação penal, o que irá prevalecer é a transação penal, lá da Lei 9.099 de 95, lá nos juizados criminais especiais. E não será possível esse acordo de não persecução penal quando a gente estiver diante de um acusado reincidente ou com indícios de uma conduta criminosa reiterada, habitual. E se ele já tivesse sido beneficiado nos últimos 5 anos por um acordo de não persecução penal, ou por uma transação penal, ou pela suspensão condicional do processo. E quando a gente estiver diante de crimes de violência doméstica. Então, diante de qualquer uma dessas hipóteses, não será possível propor esse acordo de não persecução penal. Mas nas outras possibilidades, estando presentes esses requisitos, é possível falar nesse acordo. O Ministério Público, então, vai estabelecer essas condições. O acusado, junto com o seu defensor, de forma escrita, concorda, vai para o juiz homologa ou não esse acordo de não persecução penal. A verificação de suas condições de seu cumprimento ocorre na vara de execuções penais. Uma vez cumprido, ocorre a extinção da punibilidade. E caso o condenado, o acusado, ele não cumpra essas condições, o Ministério Público poderá oferecer denúncia. E, cumprindo, extingue a punibilidade, não consta na sua ficha de antecedentes criminais.
É isso, até a próxima aula.